Então vamos lá, pessoal. Está gravando aqui. Agora toda prova produzida pode ser usada contra você. E o seguinte, tô brincando, isso é só para descontrair. Pessoal, é o seguinte. Agora vamos dar uma aula de filosofia. Espero que não se acanhe por causa da gravação. Só vai ser postada para vocês. Isso aqui vai para um outro canto, certo? Seguinte, galera, a gente vai dar continuidade agora no nosso conteúdo de filosofia e vai passar o conteúdo de filosofia antiga, né? A gente está começando a transição do período antigo para o período medieval, certo? A gente está começando essa transição agora. Saindo um pouco da Grécia, agora vamos passar um pouco pelo Império Macedônio, certo? E depois nós vamos para a filosofia medieval, com a transição para a Idade Média, da Idade Antiga para a Idade Média. E aqui hoje nós vamos ver então algumas escolas helenísticas, algumas escolas filosóficas do período helenístico, período cultural de sincretismo cultural entre as culturas egípcia, persa, grega e a cultura macedônica, certo? Nesse período aí vai surgir as escolas helenísticas, do estoicismo, do epicurismo, do ceticismo e do cinismo. São 4 escolas filosóficas que nós vamos estudar hoje, beleza? Então a gente vai dar continuidade. Estão vendo aí o slide, né? Toma. Beleza, o Arthur. Paulo Arthur. Aqui o nome Olha logo. tu que gabais. Não, Paulo Arthur. Pô. Ah, tá. Não entrega não. Nossa, Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, pessoal, vamos ver qual é o período aqui, as características do período que vão explicar este processo de transição da antiguidade, né, da filosofia socrática, certo? De uma filosofia marcada pelo pensamento de Sócrates, depois Platão e depois Aristóteles, é uma filosofia da antiguidade socrática, para uma filosofia nova, onde novas questões elas vão ser tratadas. A filosofia ela vai começar a discutir novas questões, não mais questões políticas, né? Mas questões como felicidade. O que define felicidade para você? Quais os seus parâmetros de felicidade? O que torna a sua vida uma vida simples e bem vivida? Do que você precisa para viver bem? Essas são as questões que vão ser discutidas. Questões morais, questões éticas, certo? E vão ser menos discutidas as questões políticas. Isso tem uma explicação. Primeiro nós vamos para as características do período. Este período de transição da Idade Antiga para a Idade Média, onde Atenas, onde se desenvolvia aquela filosofia socrática, certo? Elas se desenvolviam, elas começavam a sumir ou a perder o seu poder político independente, porque as cidades gregas começaram a ser conquistadas pelo Império Macedônico. O pai de Alexandre o Grande, Filipe II. Depois vem Alexandre o Grande conquistando toda aquela região da Grécia, anexando aquelas cidades-estados independentes, né, ao Império do quê? Ao Império Macedônico. Então, Atenas, por exemplo, que era uma democracia, certo? Onde havia um espaço para a discussão de todas aquelas questões políticas que Aristóteles trouxe, por exemplo, de qual seria o melhor governo, quais seriam os governos viciados, o que seria cidadania, o que seria justiça ideal para Platão. Todas essas questões, elas foram o quê? Elas foram suprimidas justamente durante essa conquista das cidades gregas pelo Império Macedônico. Agora, esses cidadãos gregos vão passar a ser súditos do Império Macedônico. Então, não havia mais o porquê de discutir, por exemplo, quem era cidadão e quem não era, porque todos eram súditos do imperador.
Não havia por que discutir agora qual era o regime ou forma de governo ideal, porque o ideal era o que o imperador dizia. Não havia questão de discutir problemas políticos, porque agora nem todo mundo poderia discutir as questões públicas do império, somente a elite imperial juntamente com o imperador. Então vejam que há um esvaziamento do conceito de cidadania, ou seja, há uma mudança de cidadão para súdito, certo? As questões políticas, elas não pertenciam mais à discussão dos cidadãos. Cabia agora aos súditos somente obedecer, ok? Você, por exemplo, morava em Atenas, era um cidadão ateniense, era homem, tinha educação, maior de 21 anos e tinha poder, dinheiro e tinha nascido em Atenas. Você era um cidadão, você ia para a Ágora, participava das discussões públicas, mas agora você está dentro do Império Macedônico. Você não é macedônico, certo? Você deve obediência ao imperador, então você não é mais cidadão, você se torna súdito. Então as questões filosóficas, pessoal, politicamente falando, elas não iriam mais ser propriedade de discussão de todas as pessoas do império. Cabia a discussão política somente ao imperador e à sua elite dirigente, ou seja, a elite do Império Macedônico que fazia parte do império, né, da organização do Estado. Certo? Isso prejudicou, então, os temas políticos da filosofia. Consequentemente, esses temas políticos são substituídos pelos dilemas morais. Justamente. E quais eram esses dilemas morais? Esses dilemas morais eram justamente o que eu disse para vocês no início da aula. Como a filosofia visava, procurava oferecer condições para nós termos uma vida feliz, mesmo diante dessas adversidades, desses problemas da realidade. Como você conseguiria ter uma vida feliz dentro de um império onde você seria súdito, onde você não discutiria mais política? Apesar disso, como é que você iria ser feliz? Como é que você iria conseguir ser feliz? Então, as discussões filosóficas nesse momento, certo? Elas estavam muito atreladas aos interesses políticos, aos interesses econômicos, ao contexto da sua época. Porque agora os filósofos, eles não mais procuravam fazer com que a população discutisse política, porque agora só quem poderia discutir política eram os donos do Império Macedônico. Agora cabia ao cidadão, cabia ao súdito, na verdade, as pessoas comuns do Império, discutir o quê? Discutir como é que eu posso ser feliz, como é que eu posso ser feliz mesmo dentro desse império, mesmo dentro dessa nova situação na antiguidade. Isso tinha muito a ver também, pessoal, isso tinha muito a ver também com aquela ideia de fazer com que a população não se revoltasse contra o quê? Contra o império. Ok? Estão entendendo aí essa parte? Responda, por favor. Pessoal. Pode crer, né? Os outros? Tá entendendo? Por favor, Arthur, Júlia, Raul, Juan, Tainá, Vanessa, Thales. Beleza. Pode falar, rapaz. Você está acanhado por causa da gravação, né? Pode falar, abrir o microfone. Pronto. Qualquer dúvida pode perguntar. Não quero que você se acanhe por causa do microfone, não. Por causa da câmera, não. Viu? Seguinte, pessoal. Então, a filosofia, as escolas helenísticas, elas vão o quê? Elas vão proporcionar justamente a discussão agora de quais as condições poderiam proporcionar para os indivíduos da época uma vida feliz, certo? E por que escolas helenísticas? Porque a cultura pessoal daquela época era chamada de cultura helenística. Helenística por quê? Porque misturava, havia um sincretismo cultural de várias vertentes, né, de povos que faziam parte do Império. O Império Macedônico foi muito grande, então dominou a Pérsia, dominou o Egito, dominou a Grécia e a própria cultura dos macedônicos. Então houve uma mistura, um sincretismo que deu origem a uma cultura diferente, que era a cultura helenística. Okay? E dentro dessa cultura helenística vão surgir as escolas filosóficas.
E aqui a gente dividiu as escolas filosóficas em 4, certo? Primeiro, o cinismo, pessoal. O que vocês entendem por cinismo? E aí, o que vocês entendem por cínico? Ser uma pessoa cínica. Agora responda para mim. O que vocês entendem por ser uma pessoa cínica? O que é uma pessoa cínica? Mano, eu acho que eu sei o que é, só que eu não sei explicar, não. Uma pessoa cínica. Tipo isso. Se faz de Não, o doido. que é? Pronto, uma pessoa reaçonsa. Uma pessoa reaçonsa. A Júlia falou, uma pessoa reaçonsa. Que se faz de doida? O que é reação? O que é uma pessoa reações? Vamos... Não, reaçonsa é uma Gente. forma de falar. É uma pessoa sonsa, pronto. É uma pessoa sonsa. Ah, tá, uma pessoa sonsa. Uma pessoa Eu pensava cara de pau. Eu pensava que era mais uma pessoa. Ai, Mikael, me poupe. Sério que tu não tinha entendido. Não, uma pessoa reação. Oh, meu Deus do céu. Não é junto, não. Não é junto, não, meu cara. Meu Deus do céu. Sei não. Sim, mas o que tu tinha entendido, cara? O que tu entende por pessoa cínica? Eu achava que era uma pessoa falsa, uma pessoa quando ela tava agindo falsamente. Uhum. Sim. Vanessa? Isso aí também. Eu também, né? Concordo com o relator. Pois é. Hoje em dia a gente tem uma visão deturpada do que é cínico, né? Tem uma outra característica, né? Tem uma outra característica do que seria esse cinismo. Tem outra denominação de significado. Cínico hoje é aquela pessoa cara de pau, aquela pessoa dissimulada, aquela pessoa que consegue disfarçar as suas intenções pelo seu comportamento, né? É uma pessoa sonsa. Né? Mas naquela época, pessoal, cinismo não tinha a ver com isso, tá? Só para a gente não entender errado, por isso que eu fiz as considerações, porque eu sei que tem uma diferença do que a gente entende hoje por cínico e naquela época. O cinismo, preste atenção, vamos ver algumas características. O cinismo, naquela época, pregava a completa renúncia às noções e aos costumes socialmente estabelecidos. Defendia uma vida realizada em conformidade com a natureza e se opunha ao luxo, ao governo, à propriedade privada, à religião e aos prazeres artificiais. Então, no final das contas, uma pessoa cínica naquela época, não é hoje em dia, naquela época é uma pessoa que não se ligava aos prazeres artificiais, ao luxo, à luxúria, à ostentação, certo? Vivia uma vida simples, uma vida conforme a natureza. Somente buscava aquilo que lhe saciasse, que pudesse atender às suas necessidades mais básicas. Ele queria uma vida simples. Compare aí o cinismo, o estilo de vida cínico, né, com uma vida no campo, onde você não precisa de tanto, você vive conforme a natureza e de acordo com as suas necessidades mais básicas. Essa pessoa cínica é aquela pessoa que rejeita qualquer valor moral ou qualquer costume social estabelecido. Por exemplo, hoje na nossa sociedade, eu falei isso na aula do segundo ano, mais cedo, hoje na nossa sociedade a gente tem uma prática de consumir muito grande, né? Nós somos consumistas, até porque a nossa sociedade ela é uma sociedade consumista. E por ser uma sociedade de consumo, ela acaba influenciando a gente para ser consumista também. Quantos de vocês não já trocaram o celular, compraram um celular novo, aí tempos depois lançou um outro celular mais moderno e vocês quiseram rapidamente vender o celular antigo para comprar o mais novo, mesmo o antigo funcionando muito bem? Eu nunca, porque faz tempo que eu quero trocar de celular, ninguém troca. Ninguém troca, né? O meu não funcionava. O meu nem funcionava. Eu tenho o meu desde 2016, se duvidar. Mas vocês conhecem gente assim, não conhece? E troca de celular rápido. Eu conheço. Pois é aquele negócio. Se não tivesse gente assim, a Apple nunca ficaria promovendo o celular mais moderno, acho que em menos de um ano. Então, olha aí, o Rogério vai denunciando aqui, tá, mano? Então, pessoal, é o seguinte, o cínico é justamente essa pessoa que não compartilha desses valores sociais, desses costumes
impostos à sociedade, certo? É justamente aquela pessoa que... exatamente, aquela pessoa free, aquela pessoa livre das imposições sociais, é aquela pessoa que age pela sua própria liberdade, aquela pessoa vida boa, sabe? Aquela pessoa mais light na nossa linguagem coloquial de hoje em dia. Então é aquela pessoa mais simples, que não busca ostentar, que não busca luxúria, que não busca prazeres artificiais. Ok? Acho que deu para entender essa escola filosófica, né, Nietzsche? E por que ele diz isso, pessoal? Ó, vejam aí, ó. Ele está procurando uma vida simples. Ele muitas vezes não quer entrar em acordo, ou ele não quer entrar em conflito com o estilo de vida imposto pelo Império. Ele apenas só quer se distanciar desse estilo de vida e ter uma vida mais tranquila, certo? É bem característico do momento aquela ideia de não criticar o Império Macedônio. Vejam que há uma correlação filosófica e política dessa época. E aí nós vamos para o ceticismo, meu irmão. O que vocês entendem por ceticismo? O que vocês entendem por ser uma pessoa cética? E aí? O que vocês entendem? Rapaz, o Rogério é muito cético. Não sabe, Arthur? Não. E aí os outros, sabem? O que é uma pessoa cética? Bora? Vamos, galera do mal. A gente Pessoal, não sabe. A gente não sabe, é tudo burro. Que é isso, nada disso. A Vanessa disse que não sabe. Mas só me diga uma coisa, voltando para o cinismo, rapidinho, quantos de vocês hoje se acham capazes de se desprender dos prazeres artificiais? Se desprender de festa, se desprender de ostentar. Certo? Quantos de vocês se acham capazes de se desprender e de viver uma vida mais comum, mais simples? Quantos de vocês? Ninguém falar nada porque nenhum consegue, né? Então você já entendeu a mensagem, né, filho? Se a gente não tá falando, se a gente não tá falando é porque realmente não tá. Se bem que a quarentena é uma experiência única de vida. Exatamente. Porque festa, meu filho, o que tá salvando na quarentena é o meu celularzinho. Mas mesmo assim, o celular ele pode ser uma amostra de que a gente não consegue viver sem estar conectado com o mundo, sem estar naquele movimento, naquela rapidez do mundo, de várias notícias, de falando com várias pessoas ao mesmo tempo, tá entendendo? De tecnologia cercada ao redor da gente. Rogério, eu disse o seguinte, quantos de nós conseguem adotar o estilo de vida cínica, né? Aquele estilo de vida mais simples, desligado do mundo material, desligado dos prazeres materiais, artificiais? Não, o Rogério Bitologo tá doido. A Júlia disse, né? A Júlia, sem antissocial. Acho que você então está conseguindo se sobressair um pouco nessa quarentena, né? Essa quarentena serviu um pouco para a gente repensar em alguns valores da nossa vida, o que a gente quer para a nossa vida, o que a gente entende por essencial ou não, né? Eu acredito que seja uma possibilidade, não que todos estejam pensando, mas que proporcionou essa forma de a gente ver a vida com outros olhos, né? Certo? Sim, eu concordo. Por isso que agora, quando as minhas amigas me chamarem para ir fazer alguma coisa na casa delas, eu não vou fingir que a minha mãe não deixou e vou dormir. Eu vou para a festa. Então você não consegue adotar o estilo de vida do cínico, né, tá? Você não consegue sair dessa vida mais moderna. Mas, pessoal, voltando para o ceticismo, o que é ceticismo? Isso tem muito a ver, pessoal, essa nossa vida agitada, ela tem muito a ver de como a nossa sociedade ela é, né? De como o nosso sistema social, econômico, político, eles são. A vida ela é cada vez mais acelerada, cada vez mais imediatista. Muito difícil a gente comparar uma vida na cidade, para quem nasceu na cidade, para uma vida do interior, né? Por exemplo, onde a gente tem a percepção de que o tempo ele passa mais devagar no interior e na cidade é tudo mais corrido, mais
mais rápido, as interações, as relações sociais, elas são mais fluidas, elas são mais instáveis, né? Capazes de mudar em pouco período de tempo, né? Então é uma sensação diferente. É muito diferente naquela época, né, dos cínicos, mas uma coisa é importante. Eu acho que o que eles querem passar para a gente é essa ideia de, pô, a gente tem que saber o que nos faz feliz e o que nos faz de fato feliz. E não que seja uma imposição de uma sociedade consumista, no caso, por exemplo. Tá? Eu acho que ele passa a mensagem de que as coisas simples são coisas que podem deixar a gente feliz e que a gente não precisa, às vezes, de muito para viver. Acho que é uma experiência que a gente está tendo agora para refletir durante essa quarentena. Mudar a nossa perspectiva de vida, de valores futuros, de quem é importante e quem não é na nossa vida, né? Acho que é importante a gente pensar nisso. Então, vamos lá, para o ceticismo, galera. O ceticismo. O que é uma pessoa cética? Na visão popular hoje em dia, pessoal, e tem até um pouco a ver com essa escola filosófica, é aquela pessoa que não acredita em tudo que vê. É aquela pessoa que duvida. É aquela pessoa que só acredita vendo. Exatamente, Júlia. É aquela pessoa que não acredita em nada. E só acredita depois que vê, que comprova, né? Que consegue comprovar que é verdade. Mas se uma pessoa vier e dizer, isso daqui aconteceu de tal forma, ele não acredita. Ele só consegue acreditar se ele ver, se ele provar, se acontecer com ele. Certo? Isso é uma pessoa cética no senso comum hoje em dia. É aquela pessoa que é difícil de ser convencida de algo. É aquela pessoa que sempre duvida, sempre questiona. Isso tem um lado bom, isso tem um lado ruim. Mas para o ceticismo na época antiga, na Idade Antiga, o que eles defendiam? Vamos lá. Defendiam uma vida em conformidade com a felicidade. E essa vida em conformidade com a felicidade requer o abandono dos ideais clássicos de verdade e dos valores absolutos. Olha o que ele está dizendo aqui. Que para a gente ser feliz, a gente não pode acreditar em todas as verdades que são colocadas para a gente. É o que eu estava falando. A gente tem que duvidar. O cético é aquela pessoa que duvida. E ele duvida daquela verdade absoluta. Ele duvida daquele ideal clássico de verdade posto por Sócrates, Platão e Aristóteles, de dizer que só existia uma verdade absoluta e que todos nós tínhamos que concordar com essa verdade. Certo? O abandono das ideias de verdade e dos valores absolutos. Esses valores de que existe o certo e o errado, e que esse certo e o errado não mudam. Existe em todo momento e para todas as sociedades. Ou seja, só há um certo e só há um errado. Só há um justo e só há um injusto. Certo? Então, essas são verdades, ou essa é a verdade que tem que ser combatida. Para os céticos, eles acreditavam que havia várias verdades. Não uma só verdade. Havia várias verdades. Do mesmo jeito que havia várias religiões, do mesmo jeito que havia várias culturas, do mesmo jeito que haviam vários costumes. Certo? E nenhum era o errado e nenhum era certo. Era apenas mais adequado para uma determinada sociedade, para um determinado povo, para um determinado tempo histórico. Não quer dizer se é errado ou certo, não quer dizer se é melhor ou pior. Então, para nós vivermos uma vida feliz, nós temos que abandonar essa ideia de que a minha vida, a minha verdade é a única, a minha religião é a única, o meu costume é o único, certo? O meu certo é o único. E o seu, o da pessoa que é diferente de você, é totalmente errado. Se a pessoa que é diferente de você, ela não concorda, ela se comporta diferente, discorda de você, tem uma religião diferente e acredita em outros valores morais, outras culturas, essa pessoa não quer dizer que ela seja errada. Ela é apenas diferente. E o diferente, pessoal, ele não é errado. Então, para os céticos, nós temos que acabar com essa diferença de que eu estou certo e o outro está errado. Porque senão a gente vai começar a viver sempre em conflito com quem a gente acha que é diferente da gente. Entenderam essa parte?
Entenderam, pessoal? Bora, responda. Responda. Tá dormindo? Pronto, tá aí, já disse sim. Sim, né? Pronto. Então, pessoal, o cético, pronto, vamos confirmando aí. O cético é aquela pessoa, certo? Que diz justamente que nós temos que respeitar a diversidade, nós temos que respeitar e aceitar a diversidade de pensamentos e a suspensão dos juízos de valor. O que é suspensão dos juízos de valor? É a suspensão dos preconceitos. Porque quando a gente suspende, a gente abandona os nossos preconceitos, nós, consequentemente, não vamos praticar discriminação. Todos nós temos preconceitos, mas se a gente abandoná-los, é muito difícil a gente cometer um ato discriminatório contra uma pessoa de religião diferente, contra uma pessoa de cultura diferente, contra uma pessoa de cor diferente. Certo? Então, os céticos, eles dizem o seguinte, que para acabar com o conflito dentro da sociedade, nós temos que tratar o outro, que é diferente da gente, com respeito. E para nós tratarmos o outro diferente do que a gente... e para nós tratarmos o outro de forma respeitosa, nós temos que saber que não existe uma verdade absoluta. Nós temos que saber que, sim, existe uma diversidade de pensamentos, de culturas. E por existir essa diversidade, nenhuma é melhor que a outra, e por isso todas têm que coexistir e viverem em solidariedade, em respeito dentro de uma sociedade. Para esta sociedade ser harmônica. Vocês acham que isso está acontecendo no Brasil? Me respondam aí, vocês acham que isso está acontecendo no Brasil? Vocês acham que a gente vive dentro dessa sociedade harmônica que respeita o diferente? Não, né? Pois é, existem vários o quê? Vários problemas na nossa sociedade. Racismo, intolerância religiosa, okay? Nós temos também outros tipos de violência contra vários setores da população que, por serem diferentes de uma determinada classe, de um outro setor, na verdade, da sociedade, entram em conflitos, né? Estilos de vida diferentes, preconceito contra a pobreza. Então, é isso que o caso que eu sempre passo para os alunos é o caso do rolezinho, né? Um grupo de jovens que tem um estilo de vida diferente, um comportamento diferente, que é representado nas vestimentas, na forma de vestir, que é diferente de uma certa parcela da população, sofreram vários preconceitos ao entrar no shopping, né? Isso daqui eu acho que eu já falei até para vocês nas aulas passadas. Então, a gente tem esses problemas estruturais que são denunciados pelos céticos. Beleza? Então, vamos agora para o terceiro slide, que vai falar de outras duas escolas filosóficas helenísticas. Então, vejam aí porque a filosofia ainda é importante. Mesmo num pensamento lá na antiguidade, dá para a gente fazer uma correlação com as questões atuais, certo? Dá para a gente fazer pontes de ligação. Pronto, a Vanessa, eu sou rolezeiro. Tem que assumir, a gente tem que assumir as nossas identidades. Tá, entendi. É um meme. Mas não tem problema não. A gente tem que assumir o que a gente realmente é, entendeu? A gente tem que assumir e fazer com que os outros respeitem o que a gente é. A gente tem que afirmar a nossa identidade, rapaz. Tem que afirmar a nossa identidade. E frifas? O que foi, Vanessa? Não estou dizendo que tu é não, entendeu? Estou dizendo que, no geral, que a gente tem que fazer enquanto cidadão. O que é frifas? Eu não estou fazendo isso, viu, Thales? Pelo amor de Deus. Meu pai. Esses alunos me matam. Então vamos lá. Ó. Free Fire é outro nível. Não sei nem o que é isso. Não é da minha época, não. Olha aí. Não estou fazendo nada. Esses alunos, bota a gente na fogueira. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Vamos para a terceira
escola filosófica, o chamado epicurismo. O epicurismo ele vai dizer o seguinte: primeiro, eles defendiam ajudar, eles buscavam ajudar a busca da felicidade como uma finalidade da existência humana. Então, para os epicuristas, nós temos como finalidade da nossa existência o quê? A busca da felicidade. E essa filosofia epicurista ela vai ajudar na busca dessa felicidade, discutindo o que torna a vida do ser humano feliz. O que o ser humano precisa na sua vida para torná-la feliz. E aí eles vão dizer o seguinte, que para o ser humano atingir essa finalidade da sua existência, para o ser humano atingir essa felicidade, eles têm que fazer o quê? Tem que viver, é muito parecido aqui com o que o cinismo disse. Eles têm que viver de forma tranquila, forma saudável, sem prazeres artificiais, rejeitando o desequilíbrio do corpo e da alma. Então, o epicurismo, ele vai dizer o seguinte: nós temos que viver de uma forma tranquila, de uma forma simples, de uma forma não artificial. Nós não temos que sucumbir aos excessos, certo? Aos prazeres mundanos, digamos assim. Nós não temos que praticar excessos na nossa vida. A gente tem que ser um indivíduo equilibrado entre o que nós queremos fazer, entre os nossos desejos e aquilo que é mais racional. Nós temos que preservar, por exemplo, a nossa integridade física, certo? Nós temos que preservar a nossa integridade física, a nossa alma, né? Então, agir com moderação dentro de uma sociedade. É agir dentro de uma moderação. É não se regular pelo excesso. É recusar o excesso proveniente do mundo dos sentidos. Ok? Eu sei que vocês estão pensando, rapaz, o que seria um excesso? Excesso é tudo aquilo de viver. Será que a gente precisa ser muito rico para ser feliz? Um exemplo. Será que a gente precisa esbanjar muito para ser feliz? Para ter uma condição boa de vida? Será que a gente precisa ter muito dinheiro? Será que a gente precisa ostentar para ser feliz? Para ter uma vida confortável? Pois é, né? Isso vai de pessoa para pessoa. A galera, tem gente que quer ser muito rico, quer poder fazer tudo o que quiser. Mas a questão é, se isso não seria um excesso, né? Não, pois Rogério. Mas pronto, ir no Parque da Disney não significa que você precisa ser rico, né? Isso daí pode ser um objetivo para você. Aquela questão do dinheiro traz felicidade. Pronto, aquela questão, dinheiro não traz felicidade, mas compra, né? Será que a nossa vida ela tem que ser regida pelo dinheiro, pela busca de dinheiro incessantemente, pela acumulação de dinheiro cada vez mais? Eu acho que é isso que os epicuristas eles podem passar para a gente, essa experiência de que, pô, o objetivo da nossa vida tem que ser acumular dinheiro, mostrar que eu sou rico, comprar as coisas, celular da moda, roupa de marca, carro do ano. Será que isso vai definir? Cadê? Peraí. Pois né? Dinheiro compra comida, compra isso daí, incluindo felicidade. É uma percepção que se tem muito hoje em dia, né? Eu acho que a gente também tem que, né? A gente tem que ver que a gente está dentro de uma sociedade que busca o quê? Incentivar você a acumular mais dinheiro, né? Mas, o que acontece? Nós temos que ver também que o porquê que a gente está acumulando esse dinheiro. Para quê? É só para ter mais dinheiro e mostrar que a gente é rico, que a gente deu certo para outras pessoas? Isso basta para fazer uma vida feliz? Por isso que os epicúreos ou são valores artificiais de uma sociedade que exalta o quê? A riqueza. Uma sociedade que exalta a luxúria, digamos assim. A gente tem que pensar o seguinte: será que o que faz
ser infeliz lá seria incrível, né? Pois é. Será que esses prazeres artificiais fazem a gente feliz? Essa é uma reflexão que fica aí para vocês, mas que é os epicuristas, que são os epicuristas que trazem ela para a gente. Ok? É porque é o seguinte, não sei se vocês já perceberam, sempre que a gente quer comprar um celular do ano, por exemplo, celular do ano, quero comprar um celular do ano que saiu de última moda. Eu chego na loja, compro esse celular. E depois, quanto tempo essa felicidade dura? Essa felicidade pode durar até a operadora, né? Até a loja lançar um celular mais moderno. E aí eu já tenho uma nova necessidade. Durar até você tocar na tela, ela trincar, você não conseguir mais ligar o celular, ou seja, mais ou menos uma semana o celular quebra. Aí é bem ali que termina a infelicidade com o celular novo. Não, pois é, mas aí que tá. A nossa felicidade, então, está vinculada a um desejo material. Verdade. Mas é porque a felicidade é momentânea. Então, se o celular tá me trazendo felicidade, meu filho, tô nem aí. É um celular, é felicidade. Eu tenho que aproveitar, porque eu não tenho muito no momento. Será que essa felicidade ela é momentânea? Ela sempre foi momentânea? Ou será que ela é momentânea porque ela está ligada aos valores materiais que também são momentâneos? É uma não, dúvida Lucas, aí. tu tá dificultando a minha vida. É para fazer vocês pensarem, viu? Fazer vocês pensarem no que é feliz. Não, Júlia, não estou dizendo que felicidade ela vem sem dinheiro, mas o dinheiro não é o problema, é o excesso de dinheiro, entendeu? É você ser muito materialista, entendeu? É você buscar o excesso do dinheiro. Dinheiro é essencial na nossa sociedade hoje em dia para proporcionar coisas, uma vida confortável. Mas e muito dinheiro? Por que a gente não se satisfaz com o dinheiro X, que é capaz de proporcionar uma vida confortável, mas a gente sempre quer mais coisa. Como se a gente nunca tivesse satisfeito com o que a gente tem. O que seria esse excesso? Seria aquela ideia de, eu tenho um emprego legal, eu tenho uma vida confortável, mas eu sempre estou atrás de mais dinheiro, querendo acumular mais dinheiro, querendo ter o carro do ano, querendo ter um celular do ano, querendo poder comprar várias coisas e acumular várias riquezas. Isso é o excesso. O excesso, para os epicuristas, é tudo aquilo que não é essencial e que foge a uma vida confortável para você, entendeu? Tudo que não é essencial para você e que está excedendo a sua vida confortável, digamos assim, a uma vida boa. Entende? Eu acho que a gente tem que discutir bastante isso, porque a nossa sociedade ela é muito materialista, né? Querendo ou não, e quando a felicidade ela se liga à questão materialista, a nossa felicidade é efêmera, é momentânea, passa rápido. Então, se a nossa felicidade passa rápido, nós somos infelizes na maioria do tempo. Né? Nós sempre temos que ter algo... Mas, às vezes, tipo assim, tem uma coisa, por exemplo, eu ia muito pra casa das minhas amigas, e nem sempre a gente tava super feliz, tinha um momento que a gente também ficava super deprê, e não é algo materialista, é um momento também. Não, tem então, vários fatores. Eu acredito que a felicidade não é só momentânea porque a gente é materialista. Por exemplo, eu não me considero tão materialista assim, porque não é uma questão de ter o melhor celular do ano. Meu celular não é o melhor que tem hoje. Não é. E eu tenho consciência disso, mas eu sei que ele é o suficiente e eu não me preocupo com isso. Mas, tipo, eu quero ter uma vida de conforto. E se esse conforto, querendo ou não, vai me dar felicidade, porque eu vou estar satisfeito comigo mesmo. Não, eu sei. Agora, a questão do confortável, beleza, é uma vida confortável, mas não é uma vida sem excesso. A vida com excesso que eu tô falando, entendeu? É quando a gente tá confortável, mas a gente sempre quer mais, entende? A gente não sabe se contentar com o que a gente tem e que já é bom. Mais ou menos nessa linha que eu tô falando. E claro que a felicidade ela não é só estabelecida por valores materiais. Né? Os valores materiais são uma das coisas. Né? São uma das coisas que definem o que é felicidade pra gente hoje em dia. Definem até quem é bom e quem é ruim.
porque a gente é muito mais valorizado pelo que a gente tem do que pelo que a gente é. Né? Então, pois é, Júlia, mas aí que tá, a gente não sabe por que a gente não sabe. Por que a gente não sabe quando é que tá bom ou não? Talvez seja porque a gente sempre está querendo mais. E por que a gente está sempre querendo mais? Talvez seja porque a gente vive numa sociedade que nos influencia para consumir sempre mais. Talvez seja por isso, né? Mas vamos lá, vamos adiantando aqui, mas eu gostei da participação, viu? Vamos aqui para... exatamente, como se fosse um ciclo. É como se fosse justamente um ciclo. Entende? Mas vamos só terminar aqui, porque senão essa aula vai ficar gravada para o terceiro ano também. E aí os meninos vão ficar doidos. Estoicismo, para encerrar as escolas filosóficas, gostei muito da participação de vocês, viu, pessoal? Vamos lá, já eu vejo as mensagens. A ética estoica afasta a promessa de uma vida em um suposto plano superior. As coisas que acontecem no mundo estão racionalmente ordenadas e os seres humanos, portanto, eles têm que ser serenos e resignados. O estoicismo está falando o seguinte, amigo, você tem que aproveitar a vida enquanto está vivendo. Não é aproveitar a vida no sentido de ter alguma coisa para depois. Não existe vida superior. Não existe vida após a morte. A vida é agora, enquanto você respira, e você tem que o quê? Aproveitá-la. Só que esse aproveitar da vida não é se ligando à questão da vida na luxúria, nos prazeres artificiais. É uma vida onde você entende que tudo que acontece ao seu redor já está predestinado, já está fadado a acontecer. E cabe a nós, seres humanos, sermos serenos, calmos, tranquilos e resignados. Resignados é o quê? Aceitar essa vida. Nós temos que aceitar essa vida. Vai deixar. Dou crédito para todos. Então, pessoal, o estoicismo ele diz que tudo que acontece na vida a gente não podia evitar. Tudo que acontece na vida, nós, ao invés de criticarmos, nós temos que aceitar. Nós temos que ser o quê? Pessoas resignadas, pessoas adaptadas ao que acontece no nosso dia a dia. Porque todas as coisas acontecem porque já estão predestinadas a acontecer. Já estão fadadas a acontecer. Aconteceriam independente da nossa vontade ou não. Logo, a gente não tem como mudar as coisas, portanto, nós temos que aceitar as coisas como elas acontecem. O estoicismo é isso, é assim, porque se a gente não aceitar, para eles, a gente vai ficar numa eterna frustração. Ok? Pronto, aí o pessoal já está sonhando no chat, né? A galera aqui tá... Então, pessoal, essas são as escolas filosóficas helenísticas, certo? Eu vou deixar esse último slide aqui. Eu vou só dar um panorama geral. Quando a gente sai da antiguidade e passa para a Idade Média, a filosofia ela vai mudar, porque você vai ter a ascensão do cristianismo, né? Que vai empregar uma nova cultura, certo? Uma nova religião que vai dizer que só tem um único Deus, só tem uma única moralidade, que é a moralidade cristã, ou seja, o certo e o errado, ele é definido pela religião cristã, ele é definido pelas palavras de Deus e de Jesus Cristo, né? E ele é definido pela igreja posteriormente. Vai ter também nesse período o fortalecimento da Igreja Católica, que vai ganhar muito poder por ser uma grande detentora de terras na Idade Média, vai ter uma ampla influência na sociedade medieval, dizendo quais eram os costumes certos e quais eram os costumes errados, o que a população do medievo tinha que seguir para ter acesso a uma vida no plano superior, no plano divino, né? A igreja tinha um monopólio do conhecimento, uma grande parcela da população era analfabeta, os padres, né, os sacerdotes, os clérigos da Igreja Católica detinham esse poder sobre o saber formal, várias, inclusive universidades da época, eram dominadas, eram administradas pela igreja, e logo essa igreja tinha esse domínio sobre a mentalidade do homem medieval, certo? Então, é uma mudança de parâmetros filosóficos. A gente percebe que é uma mudança da filosofia helenística para a filosofia medieval gigantesca, né? Porque a filosofia medieval ela vai mostrar,
ela vai se apegar novamente àquela ideia de verdade absoluta, que algumas escolas filosóficas helenísticas criticavam. Ok, pessoal? Entenderam? Parar a gravação aqui.